não dispomos ainda de pesquisas realizadas durante a pandemia para explicar o motivo pelo qual as pessoas têm grandes dificuldades em respeitar o isolamento. Mas podemos pensar em algumas hipóteses. Uma delas são diferentes expressões de o que a gente poderia chamar de negacionismo, que se expressa de várias maneiras. Por exemplo, o vírus ele não é visível, não é? Então as pessoas veem o ambiente no parque, na rua, e o ambiente permanece como ele estava antes da pandemia. O ambiente parece saudável, não é? Então, nesse sentido, as pessoas não veem que o ambiente que frequentam representariam algum risco, não é? Exatamente porque a maneira de expressar a presença do vírus não é conhecida de nós leigos que não têm formação, por exemplo, em biologia. Não é? Uma outra expressão de negacionismo é que as pessoas pensam que as pessoas, conhecidos, parentes, pessoas queridas, elas têm aparência saudável, elas confiam nessas pessoas e que, portanto, dificilmente são pessoas que seriam consideradas não saudáveis ou pessoas doentes. Afinal de contas, a nossa sociedade vincula a doença a alguma maneira de uma expressão de impureza. Não é? Então, nesse sentido, os nossos parentes, os nossos amigos, pessoas mais queridas, elas não seriam, portanto, impuras, a menos que elas apresentassem fisicamente as manifestações da doença. Não é? Então, isso ajuda a fazer com que as pessoas não compreendam perfeitamente o risco que o vírus de uma pandemia como essa representa. Né? Além disso, muitos de nós ainda não conhecemos pessoas muito próximas que adoeceram ou que vieram a óbito. Né? Então, então, essa experiência direta com a doença, muitos de nós ainda não temos. Né? E a gente não pode esquecer o papel que influenciadores do esporte, da política, das redes sociais têm nas nossas vidas. Muitos de nós, no mundo inteiro, mas no Brasil isso é bastante marcante, não é? O peso que celebridades têm como orientação na nossa vida cotidiana. Não é? Então, por exemplo, e a gente não pode esquecer disso, quando políticos, a começar pelo presidente da República, que é uma referência, que é a maior autoridade política que um país tem, não respeita, menospreza, não usa máscara, permanentemente está em atos públicos, com outras pessoas também sem máscara, não é? Então, nesse sentido, o sinal é de que, bom, se a nossa grande autoridade política, inclusive o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde interino, ele tem participado de eventos no Palácio sem usar máscara. Não é? Então, esses sinais não podem ser negligenciados. Né? Eles sinalizam para as pessoas que, afinal de contas, não há risco, não há perigo algum em se expor perante outras pessoas. Né? Por último, não podemos esquecer que boa parte da população brasileira moram em domicílios bastante precários, com pouco espaço, com muita gente dentro desses ambientes. Alguns desses ambientes, por exemplo, não tem água corrente, não tem banheiro. Né? Nós temos 3 milhões de domicílios brasileiros que não tem banheiro. E se não tem banheiro, tampouco tem outras condições sanitárias para respeitar o isolamento. Então, nesse sentido, nós temos uma diversidade de razões pelas quais o isolamento se torna uma prática difícil. Por último, eu diria que a incerteza do tempo, não é, que ficaremos isolados também desmotivam as pessoas a respeitarem, a obedecerem o isolamento. Não é? E, por último mesmo, não é, eu diria que na sociedade brasileira e em outras sociedades, mas aqui especialmente, há uma descrença em relação à ciência, aos conhecimentos científicos. Não é? Então, são os nossos amigos, nossos parentes, ou políticos pouco afeitos ao conhecimento científico, eles têm um peso muito maior do que a comunidade científica, que, afinal de contas, é quem
levanta os dados, estuda os dados, não para estabelecer a verdade, mas para definir quais são as evidências empíricas dos efeitos da doença, dos riscos e das possibilidades de cura. Não é? Então, na verdade, nós temos pouca familiaridade, a população brasileira tem pouca familiaridade com a ciência. Não é? E a ciência, na verdade, precisa de tempo. Não é? E nós, no dia a dia, nós não temos a paciência da ciência. Não é? A gente quer soluções rápidas. Não é? O problema é não apenas quando a população em geral quer soluções rápidas, mas quando os políticos, aqueles que deveriam ser e funcionar como referências morais e racionais para o comportamento da população brasileira, também pratica a mesma irracionalidade. Não é? Então, nesse sentido, um conjunto de fatores provocam um comportamento que dificulta o combate à pandemia que estamos vivendo atualmente.